Olá! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar algumas consequências do teorema da imagem do núcleo. Essas consequências são dados em corolários. Então, veja só, eu tenho aqui o primeiro corolário. Seja T de V em W. Então, eu tenho dois espaços vetoriais, o V é o meu domínio, o W é o contradomínio. Se o espaço vetorial V, tem uma dimensão menor do que a dimensão de W, essa transformação ela nunca vai ser sobrejetiva. Eu não sei se você lembra, mas em aulas anteriores eu disse que uma transformação ela nunca expande o meu conjunto, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma transformação do R2 no R3, o conjunto imagem ele vai ser, como ela é do R2 para o R3, o R2 eu posso ter um máximo um plano, então a minha imagem ela é no máximo um plano. Ou pode ser uma reta ou um ponto, mas ela nunca será todo o espaço R3, porque ela partiu do R2. E é isso que eu estou dizendo aqui de um modo geral. Se V tem uma dimensão menor que a dimensão de W, essa transformação então nunca será sobrejetiva. Então veja só, se eu tenho, por exemplo, T do R3 para o R5, nunca vai ser sobrejetiva, porque o R3 é menor do que o R5. Se o R é do R2 para o R4, nunca vai ser sobrejetiva, porque o R2 é menor do que o R4. Mas como é que a gente pode provar isso daí? Veja só, eu tenho aqui uma coisinha que eu vou escrever como sendo T e N, ou TIN, como você queira pronunciar, que é o teorema da imagem do núcleo que eu vou escrever agora. Como eu tenho uma transformação do espaço V para o W, o meu enunciado desse teorema me diz que a dimensão do espaço vetorial V é igual à dimensão do núcleo dessa transformação mais a dimensão da imagem dessa transformação. Esse aqui, então, é o teorema da imagem do núcleo. E veja o seguinte, olha só. A dimensão, olhando para esse teorema, a gente percebe que a dimensão da imagem ela pode chegar a, no máximo, ser igual à dimensão de V quando a dimensão do núcleo é igual a zero. Em outras situações, a dimensão da imagem vai ser menor do que a dimensão de V. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. Tenho aqui a dimensão da imagem de minha transformação, ela é menor ou igual que a dimensão de V. Mas veja, o meu enunciado do corolário diz que V tem uma dimensão menor do que a dimensão de W. Então eu vou escrever isso aqui, ó. A dimensão de V é menor do que a dimensão de W. E aí a minha consequência é que a dimensão da imagem é menor que a dimensão de W. Tá? A definição de uma transformação sobrejetiva é justamente quando o meu conjunto imagem coincide com o meu contradomínio, coincide com o W, e assim as suas dimensões são iguais. Nesse caso, você percebe que a dimensão da imagem ela é menor do que a dimensão de W, né? É sempre menor do que a dimensão de W, portanto, ela, em virtude disso, o que eu vou escrever aqui? Ó? Vou só resumir o que nos interessa. A dimensão da imagem de T ela é menor do que a dimensão de W, né, por essa transitividade aqui. E aí, portanto, a transformação nunca será sobrejetiva. Vou escrever assim para ficar melhor ainda. A transformação linear nunca será sobrejetiva. Fica bem claro, certo? Muito bem. O próximo corolário fala que se a dimensão de V é igual à dimensão de W, então T vai ser injetiva se e somente se T, que é a minha transformação, for sobrejetiva. Então uma coisa puxa a outra. Se eu tenho dois espaços vetoriais de mesma dimensão, se eu provar que ela é sobrejetiva, eu já estou provando que ela é injetiva. Do mesmo jeito, se eu provar que ela é injetiva, eu já estou dizendo que ela é sobrejetiva. Então, basta que eu veja que as dimensões são iguais. Como eu tenho um se somente se, eu vou fazer primeiro nesse sentido. Nesse sentido, a minha tese é que a transformação ela é injetiva. Certo? A transformação sendo injetiva,
O que é que isso acarreta? Nós já vimos no teorema anterior que se uma transformação é injetiva, quer dizer que, deixa eu só tirar aqui, quer dizer que a dimensão do meu núcleo é igual a zero. Tá? Em toda transformação injetiva, a dimensão do meu núcleo é igual a zero. E agora eu vou recorrer ao meu teorema da imagem do núcleo. Então, eu vou escrever aqui, só abreviado, para facilitar o nosso entendimento. Pelo teorema da imagem do núcleo, se a dimensão do núcleo é zero, eu vou ter que a dimensão da imagem, a dimensão de V, é igual à dimensão da imagem de T. Só que a dimensão de V é igual à dimensão de W, né? Então, eu tenho que a dimensão da imagem é igual à dimensão de W. Portanto, a minha transformação ela será sobrejetiva. Certo? Muito bem, provamos a ida, agora a gente tem que fazer o retorno. Provar a volta. Na volta, eu tenho que a minha transformação ela é sobrejetiva. Então vamos lá, ela é sobrejetiva. Pronto, se a minha transformação ela é sobrejetiva, vai ser uma coisa quase que de imediato. Isso diz que a dimensão da minha imagem é igual à dimensão de W, né? É igual à dimensão de W. Mas aqui, na minha tese, eu tenho que a dimensão de W é igual à dimensão de V. Ou seja, a dimensão da imagem é igual à dimensão de V e eu vou recorrer novamente ao teorema da imagem do núcleo. Quase uma volta daquela anterior, né? A dimensão do núcleo de T é igual a zero. Por quê? Porque a dimensão de V é igual à dimensão da imagem. Está escrito aqui. Se a dimensão do núcleo é zero, pelo outro teorema que nós vimos anteriormente, a minha transformação ela é injetiva. Pronto, então nós provamos a ida e provamos a volta. Esses corolários aqui são bastante importantes. Como eu falei, se as minhas dimensões, os dois espaços vetoriais do domínio e do contradomínio são iguais, se eu quero mostrar que ela é sobrejetiva e for para mim mais fácil mostrar que ela é injetiva, eu vou por esse caminho. E aí eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Como para provar que ela é injetiva, basta mostrar que a dimensão do núcleo é zero, é um caminho para eu dizer que ela também é sobrejetiva. Mas para isso as dimensões de V e W têm que ser iguais, né? E aí é importante também, se eu quero saber se uma transformação é sobrejetiva ou não, basta eu ver, às vezes de imediato, só olhando para a transformação, eu vejo para a dimensão dos dois conjuntos, né, dos dois espaços vetoriais. Se vem de uma dimensão menor para uma maior, essa transformação nunca será sobrejetiva. Na próxima aula nós vamos provar um outro corolário, que também é a consequência do teorema da imagem e do núcleo. Até lá.